Olá, muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesta tarde, para falarmos hoje sobre a tireoide com o médico Rafael, um médico que está em Angola, um amigo meu, que eu tenho muito orgulho em que ele hoje esteja connosco a falar sobre as questões da tireoide. Este tema foi-me sugerido pela minha manicure, pedicure também, a Maria. Ela é que me sugeriu que eu falasse deste tema sobre a tireoide, que é algo que ela sofreu sobre questões da tireoide. E então ela, ao saber que eu faço estas lives pontualmente e que tenho o meu canal Health Therapy, e como terapeuta holística, ela quis muito saber acerca da tireoide, como é que funciona, quais as questões que estão ligadas à tireoide e quais os seus problemas e o que é que causa. Olá a todos que estão a entrar, olá a todos, olá. Estava aqui a dizer que hoje nós vamos falar com o Dr. Rafael, que está em Angola, que nos vai ajudar a perceber melhor o funcionamento da tireoide, as causas das doenças, onde ela está localizada. E também estava a dizer que este tema foi sugerido pela minha manicure, a Maria, que desde já eu mando um grande beijo para ela. Espero que ela já esteja aí a ouvir-nos e dizer-lhe muito obrigada pela sugestão deste tema e por me teres incentivado a regressar aqui às lives e para falarmos de um tema super importante. Eu debrucei-me também mais sobre esta questão da tireoide e fiquei super encantada ao descobrir algumas particularidades deste tema. Também foi uma agradável surpresa. E também o que é que faz? Faz com que eu também me debruce e estude mais acerca da medicina ocidental e da medicina tradicional chinesa, que para quem não me conhece, o meu nome é Rosa Figueiredo, eu sou terapeuta holística. O que significa isto? Uma terapeuta holística é alguém que verifica o ser humano como um todo, tanto como começa no espírito, na mente e depois no corpo. É assim que as nossas doenças se processam, é assim que tudo se desenvolve para depois gerar a doença. Começa no adoecimento do espírito, da mente e depois do corpo. Não é? É o último estágio, é quando a doença se manifesta no corpo. Dentro das terapias holísticas que eu desenvolvo, eu faço acupuntura auricular. É a acupuntura que eu desenvolvo, é totalmente feita no pavilhão auricular, porque o nosso pavilhão auricular, se vocês repararem bem, é um feto de cabeça para baixo, é um bebê de cabeça para baixo. Então, nesse ponto, também desenvolvo a reflexologia podal, que é uma massagem feita nos pés, também tem os mesmos pontos que tem na nossa orelha, que tem na palma das nossas mãos e na nossa face. Ou seja, todo o nosso exterior reflete o nosso interior. Então, essas terapias que eu desenvolvo e também faço o Reiki, que é uma massagem feita com as mãos, sem o toque, em que nós passamos a energia que existe em abundância no universo para a pessoa que está ali, o nosso paciente, e que precise mais dessa energia. Essa energia nunca sai do terapeuta, essa energia sai do universo. Essa energia está em abundância no universo, portanto há um mito daquela questão de dizer que a má energia do terapeuta passou para mim ou a boa energia passou. Não. A energia emitida através das nossas mãos do Reiki é uma energia em abundância no universo, é o universo que canaliza essa energia e depois será transmitida para a pessoa que dela necessita. E o terapeuta com isso também ganha harmonização. Ok? Pronto, só aqui uma parte. Eu bem disse ao Axel, ele disse que meia hora seria o suficiente para nós falarmos da medicina tradicional chinesa que eu desenvolvo e da medicina ocidental que o Rafael desenvolve. Eu disse, não, Axel, não será possível. Ele é mais conhecido também por Axel. Não será possível porque eu falo muito, ele também fala muito e são duas medicinas que têm muito a falar sobre este tema tão importante.
Porque muitas das vezes nós estamos doentes e não sabemos que a grande causa é olharmos aqui para a medida do nosso pescoço e percebermos se as medidas estão de acordo com o normal, com o parâmetro normal, e perceber se poderão vir daí algumas doenças através do nosso diâmetro do pescoço, ok? E muitas pessoas, quando têm o pescoço muito gordinho, é preciso perceber se não são questões da tireoide, não é? E também quando tem aqui mais saliente o pume, né? O pume de Adão. Também é preciso perceber isso. Os homens já têm mais saliente, porque têm mais testosterona, não é? Para desenvolverem mais, mas de qualquer maneira, principalmente nas mulheres, um pescoço muito inflamado é necessário ter em atenção. Então, Axel, o médico Axel, vamos lá chamá-lo aqui. Perdoem porque já estou aqui um bocadinho destreinada e penso que já consegui chamar o Axel. Vamos lá. Nós hoje vamos abordar as questões da tireoide, um tema sugerido pela Maria, a minha manicure. Olá, Axel. Olá, Axel Rafael. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rose? Desculpem, Tudo bem, obrigada. tive aqui uns problemazinhos da net. Nós hoje estamos aqui com bastante chuva. Oh, Está a chover aqui em Portugal, estamos com muita chuva e eu tive aqui questões da net, foi abaixo. Portanto, se for abaixo, olha, já sabem que são problemas técnicos aqui da chuva. faz parte. Como é que tu estás? Olha, estou super bem. Como sempre, Estava né? aqui. Olha, por incrível que pareça, não sei se é porque eu já não faço isto há um tempo, eu estava nervoso. Eu estava aqui Sério? Mas tu bem tens sério, feito mas as tuas agora lives, não? não. Acho que eu tenho feito algumas curtinhas, mas mais como forma de não procrastinar fazer vídeos. Sim. E lives já não faço há um tempo, então se calhar por isso estou. Me too! Eu também. De facto, e eu faço menos lives que tu e a tua mãe ainda fazem uma série delas. Não, a minha mãe é profissional, ela top. Top, 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 top. Dona Anabela, um beijo grande. Eu gosto muito da energia dela, da vibe dela. Muito Olha, calma, muito. mesmo, Uhum. estamos aqui já com algumas pessoas aqui a prestigiarem o nosso encontro maravilhoso. Esta nossa forma de estarmos mais próximos dos outros através desta conversa. As redes sociais são para Uhum. isso. Deixa-me, se calhar vou colocar só aqui os fones, porque eu acho que estão a ouvir aí. Não, era a minha mãe que estava com o áudio ligado. É? Vê lá, se me ouves bem agora. Eu ouço bem. Estás? Hey, Estás a ouvir? Evelyn. Uhum. Vou colocar aqui os fones, é melhor. Pois, eu tenho acompanhado algumas coisas que tu fazes, assim, muito por alto, nesta correria toda. Tenho gostado imenso dos teus conteúdos. O que a minha mana Erika está... Oh, minha mana está a dizer que está muito orgulhosa de nós, a minha mana Erika. Beijo, 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 beijo. Pá, fico feliz que o meu conteúdo esteja a ser útil. Muito, muito, muito. Estes últimos conteúdos que tu tens postado têm sido brutais, eu tenho acompanhado. Uhul! Yes! Eu tenho tanta coisa. Mais ou menos uma semana ou duas eu avisei na minha página que eu ia começar a postar mais conteúdo e essa semana passada foi assim uma correria que eu estou a tentar chegar àquele ponto em que eu tenho o conteúdo programado para um mês adiantado e como estou a tentar fazer várias coisas, está a ser puxadinho, tipo, eu estou a escrever, estou a fazer alguns vídeos em que canto, como forma de atrair e de abrir debate para algumas coisas em relação a emoções e estou mesmo a focar-me nisso mais do que antes. Ah, Então, uau! Ok.
E então e aqueles Ele, né? teus Tokyo Stories que tu fazias com o teu amigo japonês que estava no Japão ou em Tóquio? Já não o fazes? Aham. Ele, olha, ele estava, na altura ele estava na Suíça, ele já esteve em Portugal e agora finalmente conseguiu voltar para a Coreia. Ah, é na Coreia. Uhum. Que ele por acaso está aprendendo a falar japonês, mas ele estava na Coreia. Ok. E pronto, olha, se tu Olha, quiseres te apresentar, ok, ok, cool. Olha, o meu irmão está aqui, ele o pequenino está ele estava, o Pro Player 9999, que aí. do tesouro, da sua arca escondida. Sim. Ele já estava há um tempo a tentar abrir a conta do Instagram e agora que ele entrou está tipo, eu vou assistir-te. Diz, Eu diz que também vou diz que eu sou participar. fã dele, que eu sou fã dele, que um dia vou entrevistá-lo. Olha, ouviste antes? É teu fã. Ele está tipo, Ele não me conhece, mas eu já o conheço, ele é famoso. vistas, és famoso. Pronto. Acho que tinhas-me feito uma pergunta que eu não tinha respondido. Ok, sim. E se Não, perguntaste se eu não me queria para te apresentar. apresentares, para quem ainda não sabe quem tu és, aqui do meu lado, por exemplo, a Maria, que sugeriu esta live de hoje. Estou aqui hoje por causa da Maria, a minha manicure Ah, espetacular, maravilhosa, que me uau. sugeriu este tema da tireoide, porque ela sofreu de problemas da tireoide e foi operada. E passou-me um grande testemunho. Um dia deste eu vou tê-la aqui para ela contar a sua história de vida, em que eu pensava que eu tinha uma história de vida quando me sentei a primeira vez para fazer as mãos com ela, embelezar as minhas unhas, mas ela acabou por me dar uma grande lição de vida que eu saí de lá. Uau, esta Uau. mulher é uma super mulher. É linda, é maravilhosa, fala baixinha, toda delicada e superou um grande desafio na vida dela. Olha, o meu grande beijinho para ela e dizer que és uma inspiração para mim, Maria. Já estou entusiasmado para ouvir a história da Maria. Mesmo, 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 mesmo. Então pronto, olha, se quiseres te apresentar, fica à vontade. Ok, parte das pessoas já nos conhece, mas não custa nada. Eu sou o Axel Rafael. Conheci a Rose há alguns meses, quando estava a fazer as minhas lives. Nós simpatizamos um com o outro, ela tem uma energia super top. Às tantas temos interesses em comum e eventualmente chegamos a fazer duas lives, pelo menos, juntos. Uma, ela no meu programa da altura, o Reflexão Doctorine, e eu depois fiz uma com ela em que ela me entrevistou e correu Maravilhosa. super bem. Entretanto, estamos em conversas para fazer uma outra série de lives, mas nós podemos falar mais sobre isso depois. Sim, Eu sou formado em medicina, medicina convencional, na Universidade Agostinho Neto, cá em Angola, Luanda, e eu já terminei há cerca de uns 2 anos. Sempre quis saber o básico para conseguir ajudar quem me rodeia, porque por algum motivo acontecia muito. Axel, tem uma dor aqui e aqui, o que tu achas que eu devia fazer? Eu não sei se, se as crianças, se os jovens achavam que, como eu era inteligente e bom à biologia, eu devia saber a resposta, mas isso acontecia. E aquilo gerou em mim aquela vontade de. Eu gostava de lhes saber responder, pelo menos. Às tantas, também gostava de séries de televisão sobre medicina. Fiz o curso, descobri que não gosto muito do diagnóstico convencional, mas eu gosto daquilo que aprendi, daquilo que passei a compreender sobre o corpo humano. E hoje eu alicio, ou eu junto isso ao meu entendimento e tendência natural para a psicologia, entendimento de emoções, espiritualidade e considero-me também um terapeuta holístico, como a Rose. exatamente, até porque tu desenvolves as barras de Access e isso é muito semelhante ao Reiki, portanto, és um terapeuta holístico. Entendes o espírito da pessoa e a mente, logo é um terapeuta holístico. Holístico, para quem não sabe, vem do grego, que significa Olha. holos, que é ver o cidadão por um todo, não é? Uhum. E é Exatamente. mais ou menos isso que eu tenho estado a fazer. Olha, eu tenho estado a fazer atendimentos
com barras, com processos verbais, que são duas ferramentas de um sistema norte-americano chamado o Access Consciousness, que é literalmente o acesso à consciência. E tenho também atendido com coaching terapêutico e estou a ter resultados interessantes. Por exemplo, eu tenho nesse momento uma paciente que já andava há 10 anos a querer sair do trabalho porque estava insatisfeita, infeliz, tinha insônia, depressão, ansiedade, muita coisa não estava a correr bem. E em umas 2 sessões eu fiquei surpreso porque eu espero resultados, Uau. mas os resultados foram extra intensos e rápidos, que ela disse assim: olha, Axel, podemos passar a 3ª sessão para a próxima semana. É que eu estou a preparar-me para sair do trabalho e estou muito ocupada a terminar de organizar as coisas aqui para fechar a minha fase neste ciclo de trabalho no banco. Já? Quando? Então, vai ser interessante. Isso significa que temos que voltar cá outro dia para me contares essas coisas todas e para falarmos um pouco então sobre essa tua parte da medicina ocidental, porque da medicina ocidental não, da medicina natural, né? Temos que voltar cá um dia, porque hoje tenho-te aqui como da medicina ocidental versus medicina chinesa, mas tu também fazes parte da medicina natural, da medicina que pode ser chinesa, pode-se intitular assim porque dizem que é alternativa, né? Mas não é alternativa, é natural. Tivemos assim estudo mais especializado em áreas que são opostas, mas na verdade não são complementares. São E nós podemos dar complementares. essas perspectivas complementares. É fixe. Exatamente, exatamente. Ora, muito bem. E então temos aqui o nosso Axel Rafael, que é médico formado há 2 anos em medicina ocidental, mas também voltou-se para as medicinas holísticas. É também um terapeuta que desenvolve as suas terapias com barras de Access e com essa nova tecnologia que ele disse aí agora, que vem dos Estados Unidos, maravilhosa, que puxa uma consciência, não é? Do ser humano e que ele possa tomar decisões por si próprio e tomar rumo da sua própria vida, tomar consciência. Exatamente. Isso é fenomenal. Muita gente que está aí em Angola vai ter o privilégio de estar aqui hoje nessa live e saber disso e de procurar para que os ajudes, não é? Em várias situações da vida. Eu, por acaso, estava a falar com o meu ex-patrão que está aí em Angola, o Sr. Rui, em que ele tem que tomar uma decisão muito importante na vida dele. E eu, por acaso, ele vem cá para Portugal, vem uns dias de férias, eu disse para ele me procurar, para eu lhe ajudar com a medicina tradicional chinesa, que também temos mecanismos para que ele possa ajudar a clarear a mente e perceber o que é realmente melhor para ele. Mas ele também estando aí em Angola, mais rapidamente também pode-te procurar. É espetacular. Seria super bem-vindo. Aliás, eu atendo também pessoas online. E não há por que não fazer uma abordagem complementar de 2 terapeutas, em que ele fala contigo e fala comigo. Seria top. Ai, não, olha, nós somos assim, não tem problema nenhum. Não tem. Seres infinitos, sem limitações. Não tem. Somos maravilhosos, como eu dizia ontem. Modéstia à parte, né? Ai, olha, eu bem te disse que meia hora não seria possível. Olha, já foi. Já nem, olha, tu controla o tempo, que eu não estou a controlar o tempo, não trouxe o relógio, tu controla o tempo. Ok. Nós vamos em quase 21h30, então convinha começarmos a falar do tema. Já 21h30. Poxa, estás a ver? Já voou o tempo. Então, olha, bora lá. Hoje estamos aqui, começas tu a falar da medicina ocidental? Yes. Então, bora lá. Hoje quero saber aqui sobre a medicina ocidental e depois dar a visão da medicina tradicional chinesa sobre as questões da tireoide, um tema que foi sugerido pela Maria. E é tão importante este tema, fiquei muito feliz ao estudar este tema. Então, bora lá começar. Eu tenho aqui umas perguntas preparadas para o nosso médico aqui de plantão hoje para nos ajudar a perceber um pouco estas questões. E a minha primeira questão e básica, que poderá haver pessoas que não sabem, é onde se localiza a tireoide? Ok.
So, a tireoide ou a tiroide, há uma ligeira distinção entre a terminologia brasileira e a portuguesa. Exatamente, eu Eu fiquei confusa hoje. pessoalmente eu não ligo muito, mas os meus professores, aquelas pessoas mais académicas, eles fazem Sim. muita confusão por dizerem que somos angolanos, recebemos o nosso vocabulário Camões, diretamente de Portugal, então nós devíamos aderir especificamente à terminologia portuguesa. Só que eu acho isso um pouco difícil, porque a maior parte da bibliografia em português está a ser traduzida por brasileiros. E informação é informação, desde que seja benéfica e que nos ajude, não vejo porquê fazer essa distinção. Então, a É. tiroide é uma glândula, existem uma série de glândulas no nosso organismo. Ela é uma glândula, é considerada uma das maiores do nosso corpo. Algumas pessoas dizem que tem cerca de 20 gramas, outras dizem que tem 40, e ela fica localizada aqui na zona do pescoço, na região frontal, mais ou menos nesta área. É uma das razões pela qual os médicos convencionais costumam fazer palpação aqui nesta região, para terem a certeza de que não há alterações na tiroide. Ok. A partida seria essa a definição mais rápida e breve da localização da tiroide. Muito bom, muito bom. E só frisar aqui, acrescentar aqui que ela tem o efeito de uma borboleta, não é? Faz Uhum. lembrar uma borboleta que depois vou dar um género de um poema em chinês. Não vou falar em chinês, que os chineses acreditam Oh, sobre esta questão da borboleta daqui deste formato. Mais para a frente. E pronto, boa. está respondida a nossa questão de onde é que fica a tireoide, não é? E Para agora, a aquelas pessoas minha que sejam segunda mais questão específicas, diz? para aquelas pessoas que sejam mais específicas, se calhar aquilo que chamam de gogó ou maçã de Adão ou o que é que seja, que é mais proeminente nos homens, Pois, ah, isso é tecnicamente uma cartilagem, esta saliência. E sim. existem uma série de cartilagens nesta região. Uma das mais famosas é a cartilagem tiroideia, que também é esta que faz a saliência, que é mais protuberante nos homens. E o que é que vai acontecer? Ela costuma ser assim, ocupar esta região, e logo por baixo é que costuma estar a tiroide. Pois. Só que se ela não tiver aumentada de tamanho, nós praticamente não vamos perceber nada. Perfeito. Ou seja, quando não aumenta de tamanho e quando está aqui esta região nos diâmetros normais, significa que, em Uhum. princípio, não há grande alteração. A princípio, não há nada de errado, a menos que se detetem outros sintomas ou outros sinais. Mas nós podemos falar sobre isso adiante. Mais adiante. Então, a minha segunda questão para ti é: quais são as hormonas que são produzidas na tireoide e os seus efeitos? O que é que qual a importância delas na nossa vida, né? Dessas hormonas que são produzidas lá? Ok, eu tenho dificuldade em falar as coisas assim, apenas especificamente, porque eu acho que as coisas estão sempre conectadas a um todo. Se calhar por isso é que também que eu sou terapeuta holístico. O que é que acontece? Quando se fala de medicina convencional, quando se fala do organismo, assume-se que a maior parte das alterações do nosso corpo, a maior parte da gestão daquilo que acontece no nosso organismo, principalmente daquilo que não é consciente, que é a maior parte das nossas funções, a respiração, a digestão, a regulação da nossa temperatura, o crescimento corporal, o nosso pensamento, o que quer que seja. Existem uma série de sintomas de sistemas no nosso organismo, mas são o sistema nervoso e o sistema endócrino, aquilo que tem a ver com as glândulas, que fazem essa gestão ou essa administração. Então, é dentro do sistema endócrino, das glândulas, que nós vamos encontrar a tiroide, né? E a tiroide participa nessa interação que acontece dentro do nosso organismo para regular literalmente tudo. Para quem estuda receptores, células específicas e tudo mais, é muito fácil encontrar bibliografia que vai dizer o seguinte: existem receptores para as hormonas da tiroide em quase todos os órgãos e partes do nosso organismo. Quer dizer, ao fim e ao cabo, as hormonas produzidas pela tiroide têm impacto geral, completo, sobre o nosso organismo.
E por vezes, a razão pela qual, ou por vezes não, a razão pela qual nós conseguimos manter um funcionamento normal, pelo menos aparentemente, independentemente do que nos aconteça, é exatamente por causa da tiroide, dessas hormonas que ela produz. Costuma-se dizer que ela produz 3 hormonas principais: a T3, a T4 e a calcitonina. Embora por vezes seja associada a essas 3 hormonas, uma quarta que não é produzida pela tiroide, é produzida pelas paratiroides. São 4 pequenas glândulas que ficam na região por trás da tiroide em contacto direto e que têm alguma função oposta à calcitonina, que é uma hormona também produzida pela tiroide. E pronto, acaba por ser mais ou menos isso. A T3 é a triiodotiroxina, ou tironina. O que acontece? Quem sabe um pouquinho sobre o funcionamento da tiroide, eventualmente já liga a ideia da tiroide com bócio, ou com o crescimento desta zona. E isso tem também muita conexão com o iodo, que é uma substância que está disponível de forma livre na natureza, principalmente para quem vive perto da zona do mar. É uma das razões pela qual caminhar à beira-mar, inspirar aquele cheiro de maresia, faz tão bem o organismo, porque também contém iodo. Então, outra das razões pela qual o iodo está conectado é que, por exemplo, se nós formos a prestar atenção ao sal de mesa, ele por norma já vem com um rótulo que diz sal iodado. Porque o iodo, a dada altura, há cerca de 100 anos, começou a ser instituído como obrigatoriamente adicionado ao sal para diminuir as chances de haver doenças e desequilíbrios relacionados à tiroide. Tal é a importância da tiroide e das hormonas que ela produz. Então... Eu acho que já disseste aqui alguns pontos muito, muito, muito importantes. Acho que foi fundamental, que é a questão da maresia, e daí às vezes sentirmos falta também do mar, e quem já viveu perto do mar, quando se afasta, sente falta, e sempre foi muito bem lembrado. E também dessa questão da doença do búcio, né? Bócio? Bócio, é isso, bócio, peço desculpa. Que é tão, tão importante e que e só daí faz-nos que a tiroide comanda todo o nosso sistema hormonal, digamos assim, não é? Uhum. Tecnicamente ela não comanda todo o nosso sistema hormonal. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque quem está nesse comando são o hipotálamo e a hipófise, aqui nesta região central do sistema nervoso. Lá está aquela relação inerente entre sistema nervoso e sistema endócrino. Mas sim, a tiroide tem um impacto enorme no corpo inteiro. Muitas glândulas têm, mas nenhuma tem um impacto tão pesado como a tiroide. Algumas teriam, mas assim a longo prazo. A tiroide é no instante. Se alguma coisa não estiver bem, começam-se logo a notar sinais que só pioram com o tempo. Ok, perfeito, perfeito. Mas também nós temos então a hipófise, que é a glândula pituitária, né? Que também produz hormonas para a tiroide ou não? Então, nosso sistema é assim uma coisa... Eu tive colegas que eram bastante religiosos, e é interessante como parte dos médicos ou parte da comunidade médica muito académica e lógica encontra problema em estudantes ou médicos serem religiosos. Entretanto, quem é religioso ou quem é cristão, pelo menos, facilmente adapta qualquer que seja o conceito ou o contexto à sua crença. E o que acontece? Eles diziam várias vezes: uau, uau, Deus, o nosso Senhor é maravilhoso, é realmente o arquiteto. Ele realmente construiu essa máquina com tudo, tintim por tintim, a funcionar. Eu pessoalmente não costumo olhar dessa forma, mas eu consigo compreender. E faria, tipo, para quem acredita, daria uma magnanimidade muito maior àquilo que é a visão do que seria Deus. Por quê? Porque o nosso corpo nunca funciona só assim, sozinho. Um único elemento, um único órgão no corpo que decide as coisas sozinho.
É como tudo, como comunidade, como sociedade, nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Não. E então, o que acontece? A tiroide não vê, ela sozinha não consegue. Imagina, alguma coisa acontece para ela pensar, ok, tenho que produzir hormonas. T3, T4, calcitonina, tenho que produzir. Mas por que que ela de repente para? Como é que ela sabe que tem que parar? Aliás, como é que ela sabe que tem que produzir? Ela precisa de ajuda. Então é aí que os outros começam a entrar em ação. Temos a tiroide, aí vamos ter aqui no cérebro, bem lá no centro, no núcleo, nós vamos encontrar a hipófise e bem pertinho, um pouquinho mais acima, o hipotálamo. E o que que vai acontecer? A hipófise, ou a glândula pituitária, na verdade acaba por influenciar umas seis hormonas que têm impacto em outras glândulas no corpo inteiro. Então a hipófise faz muito mais do que isso. Só que nós nesse momento estamos a olhar para esse aspecto específico da tiroide. Então, a hipófise produz uma hormona, que é a TSH, ou a hormona estimuladora da tiroide, que eventualmente dá essa ordem, esse despacho de que a tiroide deve produzir mais hormona, mais tiroxina, T3, T4, calcitonina. E esse sinal da hipófise para dizer à tiroide que deve produzir mais é dado pelo hipotálamo. Então, há assim uma sequência. E a tendência seria pensar, mas então o hipotálamo é mais importante, do género, ele consegue decidir tudo sozinho. Só que não, até o hipotálamo precisa de ajuda. O que acontece? O hipotálamo produz a hormona que induz a produção de tireotropina. Essa é que induz a produção de hormona estimuladora da tiroide, que estimula a tiroide a produzir tirotoxinas. E essas hormonas da tiroide é que, circulando pelo corpo, eventualmente vão enviar um sinal ao hipotálamo e à hipófise a dizer se já há suficiente ou se não há. Então, é assim que o corpo entra naquela de que, olha, nós precisamos de dar mais ordens, precisamos de dizer, produz mais tiroide. Ou, epá, já há demais, calma aí, mandem sinal lá para baixo para dizer que já não é preciso produzir mais, diminua a produção, há demais, nós não queremos problemas com o resto do corpo. Então, acaba por funcionar assim, é aí que entra a hipófise, e é por isso que quando se fala de problemas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, bócio, problemas relacionados à tiroide, há sempre aquela de olhar para a tiroide, depois para a hipófise e depois para o hipotálamo, porque uma alteração neles três, ou em outras partes do corpo que reagem às hormonas que eles produzem, podem ter efeitos positivos ou negativos. Olha, estou estupefacta. Eu estudei um bocadinho desta questão, mas tu, como médico, estás-nos a dar aqui uma excelente aula. Estou muito grata. De facto, foi uma excelente escolha ter-te convidado a ti, como médico, para desenvolvermos este tema. E se a Maria estiver por aí, acredito que ela deve estar feliz. Maria, estás aí? Diz qualquer coisa. Deve estar feliz, porque ela sofreu imenso com questões da tiroide e as pessoas não têm noção de como a tiroide influencia a nossa vida e estas questões todas destas ligações da hipófise, do hipotálamo com a tiroide, olha, espetacular. Ou seja, dentro disto tudo o que tu nos falaste, vem uma questão das doenças autoimunes, que é quando um destes sistemas falha no nosso organismo, cria doenças autoimunes. Só frisar aqui, por exemplo, agora uma autoimune do fígado que faz um efeito borboleta aqui, que por exemplo o SIL tem, agora estou-me a esquecer, é lúpus. O lúpus, uma doença autoimune que as células boas combatem entre si quando há excesso de produção. Eu também não consigo explicar isto muito bem, mas podemos voltar aqui a falar sobre o lúpus. Então cria uma doença autoimune que não tem cura porque é o próprio sistema de defesa a combater não é? O organismo. Exato. E por curiosidade, o lúpus se manifesta nas pessoas aqui com uma rosácea aqui na zona das bochechas, como se fosse um efeito borboleta. Daí o SIL ter marcas na cara, que muitos anos foi dito que ele tinha
levado facadas, mas não, é uma doença autoimune que ele tem e como ele apanhou muito sol por ser mais escuro, não punha protetor solar, logo queimou e fez o efeito borboleta que ele tem, então aqui nas maçãs do rosto. Pronto. É mais ou menos isso. Existe uma doença chamada tiroidite de Hashimoto, que é também uma doença autoimune, que elas são todas assim. É autoimune. Auto porque é contra nós mesmos, imune porque tem um sistema imunológico, os nossos anticorpos, os nossos glóbulos brancos que nos deviam proteger, por algum motivo, começam a reconhecer as células do nosso corpo como inimigas ou deixam de conseguir vê-las como amigas. Algumas coisas podem acontecer desse jeito. E, no caso, a tireoidite de Hashimoto seria os nossos anticorpos pensarem que as células da nossa tireoide são inimigas e atacarem as nossas próprias células. Quer dizer, isso depois tem impacto na produção das nossas hormonas e aí a coisa vai abaixo. É mais ou menos como tu disseste, o lúpus eritematoso sistémico, que há algumas outras versões, costuma manifestar-se com essa borboleta. Em pessoas negras diz-se que às vezes avança diretamente mesmo para uma mancha mais escura. Por acaso eu não sabia que podia ser pela influência do sol, acho que é uma coisa que eu tenho que aprender mais. Mas e é uma doença horrível de se ter, porque o máximo que se costuma fazer é dar alguma medicação que se espera que tenha efeito no sistema imune para que ele esteja menos ativo, só que o risco está aí mesmo. Nós estamos a tentar fazer o quê? Basicamente, estamos a tentar diminuir a nossa imunidade para que o nosso sistema imune não nos faça tão mal, mas nós estamos à mercê de outras doenças. Não é como se fosse uma solução que seria ideal, né? É só o que se consegue fazer. Perfeito. Não, e nós também não temos noção que estas doenças autoimunes manifestam-se principalmente em artistas públicos como, por exemplo, Lady Gaga, Toni Braxton, Seal, entre outras celebridades que muitas das vezes desaparecem dos ecrãs e do mundo dos espetáculos porque sofrem de doenças autoimunes, ou seja, há doenças autoimunes que também atacam o fígado, que é o caso do lúpus, e o lúpus, na medicina chinesa, atacando o fígado, ataca as emoções, atacando as emoções, acaba por criar dores no corpo, fibromialgia e outras questões, em que eles depois não conseguem, em palco, fazer o desempenho que estavam habituados e, para além das dores terríveis, há um documentário muito imponente na Netflix da Lady Gaga a explicar a rotina dela e a conviver com essa doença autoimune que é surpreendente. E às vezes nós não temos noção disso, não é? É que é uma doença horrível. Eu não sabia que a passagem por essa situação tão difícil já estava bem documentada, até mesmo em celebridades. Uau, isso é top. Ajuda muito a trazer consciência para essa situação. Exato. Ora, muito bem, vamos avançar aqui. Eu acho que estás a explicar espetacularmente bem. Quem ouvir esta nossa live vai conseguir entender perfeitamente. Dizem que só os brasileiros é que fazem bons vídeos no YouTube. Olha, Dr. Axel, eu aconselho-te a fazer podcasts e vídeos no YouTube porque o teu conteúdo e a forma como tu explicas é espetacular. Não é nada menos nem a mais do que eu encontrei no YouTube e de grandes especialistas que eu ouvi e que estive a estudar também um pouco para saber do que eu ia falar, né? Através da medicina ocidental, porque eu só sei um pouco da visão da medicina chinesa. E então é espetacular, aconselho-te a fazer aí vídeos porque explicas mesmo de uma forma leve, sucinta e de fácil entendimento. Acho que é muito bom. Então, ou seja, acho que a minha terceira pergunta já foi respondida, que é qual é a função da tiroide. A função da tiroide... não, ainda podes falar um pouco sobre qual a função da tiroide. Basicamente eu disse que era generalizada e assim fica um pouquinho vago, né? O que eu quero dizer com... Sim, obrigado, caríssima Anabela Mamãe. Acho que eu vou ter que seguir o conselho. E, por acaso é mesmo o que eu gosto de fazer. Olha, né?
Eu sou uma Podes explicar? caça-talentos. Eu sou uma caça-talentos e se eu estou a dizer, vai por mim. Então não posso mais discutir. Tu és uma entidade nessa área. Ok. Ok. Bora Então, lá. vamos considerar que é o seguinte: tipo, por norma, não existem hormonas que façam sim e não. Não existem hormonas que façam isto e isto se elas forem opostas. O que costuma acontecer é que as hormonas ou fazem isto ou fazem isto. E depois existe um mecanismo que faz com que elas façam mais ou menos disto, até encontrar um equilíbrio. Então, as hormonas da tiroide, se nós tocando primeiro na calcitonina, o nome está lá, calcitonina. Às vezes a medicina consegue ser fácil desse jeito. A ideia é que essa hormona em específico tem influência sobre o metabolismo do cálcio, do género. A calcitonina faz o quê? Ajuda o cálcio a entrar para as células do corpo, ou no caso especificamente dos ossos, e ajuda o cálcio a ir parar aos rins para ser filtrado. Essa é aquela parte em que há relação com as glândulas paratiroideias, que estão logo por trás da tiroide. Fazem o oposto, mandam o cálcio para o sangue, reaproveitam o cálcio dos rins para o sangue. Porque às vezes o corpo não funciona sempre de forma perfeita, né? Acho que é uma coisa fantástica que nós todos podemos pôr em prática na nossa vida. Se tu já sabes que és uma pessoa esquecida, não assumas que vais ser uma pessoa que lembra sempre, mas põe em prática mecanismos que compensem o teu esquecimento. Eu faço muito isso. Eu sei que eu estou sempre a esquecer a chave do carro quando saio de casa, ou a chave de casa quando saio de casa. E eu já ponho sempre no mesmo sítio, ou já meto para dentro da mochila, da pasta, da carteira. Porque mesmo que epa, onde é que eu pus? Eu já sei que eu vou encontrar dentro da pasta do carro. Não, e eu acho que o organismo faz muito isso. Ele diz assim, ok, então há um mecanismo que faz com que o cálcio entre para as células, perfeito, é assim que conseguimos manter os ossos fortes, né? E ao mesmo tempo há um mecanismo que manda o excesso de cálcio para os rins para ser excretado, porque cálcio em excesso também faz mal. Mas depois há outra hormona que faz o inverso. Epá, há cálcio demais a ser excretado. Não, nós ainda precisamos desse cálcio. E ela puxa de volta para o sangue. E da mesma forma que o cálcio entra para as células, ele precisa de voltar para o sangue. Porque ele não tem que estar lá obrigatoriamente a 100%. O corpo é feito muito disso, de troca, de transferência de minerais, de substâncias. Então há esse ciclo constante que mantém aquele equilíbrio e nós nem sabemos. Tipo, nós estamos aqui parados e nós tipo, estou parado, estou sem fazer nada. Mas se tu soubesse o que acontece dentro do teu organismo, tu saberias que tu nunca paras. Por isso é que muita gente diz que parar é morrer. Por isso é que o teu coração só para quando fica aquela flatline, aquela linha. Exato. Mas estão a entender. Prontos. O resto recai sobre as outras hormonas, que são a T3 e a T4. O nome é mesmo triiodotironina e tetraiodotironina, que é constituído de iodo ligado a uma tironina. 3 ou 4. Eles depois vão circulando pelo organismo e eventualmente têm o seu efeito à volta do corpo. Se nós tivermos uma falha em que as hormonas só conseguem funcionar quando são recebidas por células específicas para isso, são os tais receptores. Se nós temos uma falha nesses receptores, a hormona pode ser produzida à vontade, que não há efeito algum no organismo, e começam as tais doenças. Embora isso não seja a razão mais frequente pela qual acontece. Então, essas hormonas costumam ter efeito, por exemplo, sobre o metabolismo basal, especificamente falando, que é, digamos assim, não há aquelas pessoas que comem, nunca engordam. Aquelas pessoas que acabam de comer, já estão boas para ir andar, para fazer exercício, a digestão nunca fica lenta. Aquelas pessoas que têm sempre muita energia, estão sempre prontas para a próxima. Aquelas pessoas que quando fazem exercício parecem aguentar melhor do que os outros. Essas pessoas todas podem estar a beneficiar
de um maior trabalho da tiroide, de um trabalho mais eficiente do que a dos outros, sem nem perceberem. Uau. Porque em termos de metabolismo, a tiroide faz isso. Ela aumenta o metabolismo basal, ela aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a termogênese, é aquele processo em que o corpo Queima regula a calorias, temperatura não é? corporal. Regula e Exato. queima. Queima calorias, queima nutrientes para aumentar a temperatura do corpo, ou faz menos isso para baixar a temperatura do corpo. O Perfeito. que mais é que as hormonas fazem? Por exemplo, elas ajudam a desempenhar parte das funções do sistema autônomo. Por exemplo, elas determinam se os intestinos trabalham mais ou menos. Por isso é que quando há alterações, a pessoa pode ter tendência para diarreia ou para prisão de ventre, constipação intestinal. A pessoa pode ganhar mais ou menos peso, pode emagrecer ou engordar, porque não queima tanta gordura como normalmente queimaria. A pessoa pode ter aumento do apetite ou diminuição do apetite. Uma série de coisas são alteradas. Nesse aspecto, tu podes nos falar aqui da minha outra questão que iria fazer a seguir, mas que já estás a responder um pouco, e então se calhar especificávamos que é acerca do hipertiroidismo e do hipotiroidismo. Então nessa vertente se calhar explicava-nos já aqui uma delas, não é? Porque já estás aí a referir mecanismos que estão associados a cada uma delas, que é o ganho ou a perca de peso, ou o metabolismo mais acelerado ou mais lento, e, então tem a ver com essas duas situações, não é? Exato. Pode-se considerar Então, doenças, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo são doenças? são considerados doenças. Tanto é que há denominações clínicas diferentes. Há quem considera que há um hipotiroidismo clínico, que é aquele em que há sintomas, e há o hipotiroidismo subclínico, em que os sintomas são mínimos, a partida não se nota até que fiquem mais graves. Depois também se consideram as versões dessas doenças piores, do género, quando o hipotiroidismo é muito grave, fala-se em mixedema ou edema mixematoso. Quando o hipertiroidismo é muito grave, fala-se em doença de Graves, bem como algumas outras que eu não vou mencionar. Mas, a partir do que acontece? Todo mundo que entende um pouco do assunto ou que tem alguma ideia e que não se vai esclarecer, incluindo médicos que não se informem o suficiente, tende a ter uma ideia de que para haver problemas com a tiroide, tem que ser o caso em que ela produz as hormonas de mais, hipertiroidismo, ou em que ela produz hormonas de menos, hipotiroidismo. Só que não é o caso. E a maior parte das pessoas também pensa que bócio, aquele aumento aqui na zona da garganta da tiroide, é obrigatoriamente um caso de hipertiroidismo, porque cresce, né? Associa hiper ao crescimento. Mas não é o caso. Exato. Um hiper é realmente aumento e hipo é realmente a diminuição. Mas a coisa não é assim tão taxativa nem tão direta, porque o nosso organismo é o que é uma máquina complexa. A partida, nós podemos ter bócio com ou sem alteração das hormonas, do género. Podemos estar a produzir as hormonas na quantidade normal e ainda assim ter um aumento da glândula. Como podemos não ter o aumento da glândula e ter alteração das hormonas. Mas assim, de forma bem simples, o que costuma acontecer é que nós estamos a produzir, na maior parte dos casos, estamos a produzir hormonas em demasia ou de menos, em escassez. Se as hormonas, por norma, têm aquele efeito sobre o cálcio, sobre o metabolismo, a facilidade com que nós queimamos gordura, o apetite que nós temos, a facilidade com que vamos à casa de banho e fazemos número 2, a facilidade com que regulamos a temperatura do corpo, a velocidade com que o coração bate, a força com que o coração bate, a velocidade com que queimamos músculo ou produzimos músculo, com que o nosso organismo de forma geral funciona. O que vai acontecer é que se temos um hipertiroidismo, tudo isso acontece de forma acelerada. E é aí que nós vamos encontrar aqueles sintomas mais famosos, tipo palpitação, é o quê?
acontece quando nós sentimos o coração a bater e ele está a bater de forma acelerada. Pode ser o caso de bater de forma lenta, mas mais frequentemente é quando ele está a bater de forma acelerada. Nós podemos sentir calor, o corpo está a gastar nutrientes para aquecer-se em demasia. Nós sentimos calor. Temos aquela chamada intolerância ao calor. É mais difícil de arrefecer a nossa temperatura e ficamos passados. Há também uma conexão entre o físico, o mental e o emocional. A pessoa fica irritável. A pessoa deixa de estar num estado de completo bem-estar. Tudo incomoda, tudo irrita. Nada está bem. Pensamentos demais, acelerados. Acaba por haver essa conexão global. A pessoa pode perder peso. Por isso quem tem hipertiroidismo por norma perde peso rápido ou fica magro. A pessoa vai muito à casa de banho. Pode ter casos de estar sempre a ter diarreia. De estar sempre a querer comer. E para quê? Para repor aquela energia que está constantemente a gastar. E às vezes até estende-se para manifestações que podem levar a pessoa sem querer a ser diagnosticada com alguma doença do fórum psicológico ou do fórum psiquiátrico, quando na verdade havia uma base que era alguma alteração a nível da tiroide. E o oposto acontece quando nós produzimos de menos, que é o hipotiroidismo. A pessoa está indisposta, está letárgica, mole, nunca tem vontade de fazer nada, ganha peso com facilidade, não tem muito apetite, mas continua a ganhar peso. Não tem motivação para fazer as coisas. Às vezes acaba por cair numa depressão, não só pela alteração, mas como pelo que as outras alterações impactam na sua psique. A pessoa está sempre sonolenta, tem sensibilidade ao frio, quer dizer, há uma dificuldade para gastar energia para se aquecer. Tem sensibilidade ao frio, pode ficar inchada, o corpo também precisa de ajuda para expelir, para excluir o líquido das células. E as tantas, é como se as células estivessem assim inchadas. E a pessoa fica toda, além de gorda, fica inchada. Fica mesmo com edema, edematosa, o tal mixedema. A pessoa pode ter uma sensação de tristeza, prisão de ventre, vai muito à casa de banho, mas nunca faz nada. Então, há uma série de sintomas que todos acabam por estar conectados dessa forma. Perfeito. E o sinal costuma ser que eles vêm mesmo assim. É um quadro geral. A menos que seja algo mínimo, subclínico, é assim um quadro generalizado. Perfeito. Ou seja, tu também estavas a referir que há pessoas que devem estar-se neste momento a perguntar: eu tenho, mas não é em grau tão elevado. Tenho esses sintomas, mas não é nesse grau. Então, se calhar eu não tenho nem hipo, nem hiper. Mas frisando que pode sempre haver uma pequena alteração, como tu referiste há pouco, né? Que pode não ser diagnosticado nem na hipo nem na hiper, mas e que aí é mais fácil de atuar com medicamentos, né? Com medicação, ou da medicina ocidental ou da medicina natural, mas para regular essa situação, né? Porque eu ao falar disto e a estudar, eu revi-me em alguns pontos e que tenho que verificar, não é? Como é que estão os meus níveis da tiroide, não é? Das hormonas, da T4, da T3 e dessas todas, não é? Por isso é que eles, quando fazem testes, eles por norma medem T3, T4 e TSH, que é aquela hormona que estimula a tiroide. Porque a tiroide, se calhar, está bem, nada mudou, mas os níveis não estão como deviam, porque a hipófise não está a dar a ordem como deve. Pode não estar a produzir hormonas estimuladoras da tiroide na quantidade certa, pode não estar a conseguir produzir de todo, pode estar a produzir demais. O corpo funciona desse jeito. Nós, se formos a ver esses sintomas, vamos começar a pensar, a entrar, digamos, a entrar assim num estado hipocondríaco. Claro, Ouvimos isto, aquilo, eu devo ter. Mas não, a ideia é que, das duas uma, nós vamos ter um quadro generalizado de um ou de outro. Um conjunto mesmo de sinais. Não pode ser só um deles. A princípio, convém confirmar com exames, testes.
e Qual levar em é consideração. o exame que nós podemos pedir à nossa médica? Porque os médicos, por vezes, quando vamos ao médico, ou eles não pedem, ou quando nós Uhum. pedimos, eles ficam a olhar para nós como se nós fôssemos doutores também. É Qual é o assim, exame os específico que nós exames, podemos pedir para os saber os exames níveis costumam da ser tiroide? vários. Os exames podem ser vários, e dependem muito daquilo que é a provável causa. Se nós estamos a desconfiar que é apenas uma alteração das hormonas, sem um aumento da tiroide, sem bócio, o exame mais indicado seria o doseamento das tireoglobulinas, que é como eles chamam, porque tecnicamente são proteínas que carregam as hormonas produzidas pela tiroide. Então, é o doseamento das tireoglobulinas, se eu não me engano. Eu até vou Um, apontar. é isso, Não, é o porque por doseamento vezes das nós vamos ao tireoglobulinas. médico, ou os médicos não nos pedem, é Uhum. muito raro pedirem, porque ainda hoje ouvi um médico também a falar que os pacientes pedem exames a mais. E eu já no meu Oh, caso, as pessoas que eu conheço à minha volta, que têm alguns problemas ou de ganhar peso ou de perder peso, quando eu falo na tiroide, eles respondem-me que não fazem a mínima ideia que a médica nunca pediu exames à tiroide, ou que não sabem, ou não sabem os seus níveis. Há uma grande aham, desinformação sobre esta glândula tão importante no nosso funcionamento, não é? É. exato. E É então, um dos muitas das exames que deve vezes, constar pois, do nosso check-up. exato, desculpa, não te consegui ouvir. É um dos exames que deve constar do nosso check-up, que devia ser anual, mas que atualmente financeiramente Pois, está custoso. Mas exatamente, estava. exato. Aqui em Portugal não há desculpa, porque nós temos o Sistema Nacional de Saúde que, pronto, não é dos mais baratos do mundo, mas é um dos que funciona e é acessível. Eu Ok, considero que, pronto, é acessível, não é dos mais caros. ok. Olha, Boa. então, acho que nós já abordamos aqui a maior parte das perguntas que eu tinha para te fazer. Estão aqui, estão respondidas, mais claramente que isto é impossível, mais fácil que estas explicações que tu deste, eu acho que não há. Eu, pelo menos, Uhum. fiquei super, super esclarecida. Se houver aí questões, as pessoas deixam-nos e nós voltamos aqui depois para responder também essas questões desta glândula tão importante que é a nossa tiroide, que regula as nossas funções do nosso metabolismo e que pode influenciar e desenvolver o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, que vai influenciar ou no ganho de peso ou na perca de peso, né? Exato. E olha, tiroide é um mundo. Não é à toa que é necessário um endocrinologista, porque há um monte de glândulas, e não é à toa que até os endocrinologistas subespecializam-se nas suas glândulas de preferência. Ou que, por exemplo, há endocrinologistas diabetologistas. O foco é mesmo só diabetes, pâncreas e tudo que tem a ver com as alterações da diabetes, que também é generalizado. É olhos, órgãos sexuais, extremidades, sistema nervoso, ossos, tipo, tudo está englobado pela diabetes. O corpo humano funciona assim de forma fantástica, maravilhosa. Ah, Por acaso tocaste aí num ponto que eu ia referir no início, que estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir, super bem. Eu estou-me a ouvir com eco. Oh, mais alguém está a ouvir com eco? Vai falando que eles depois respondem. Há sempre um lag. Eu ia referir que tu és um médico generalista, como tu me próprio disseste, e que estas questões da tiroide têm a ver mais com o médico endocrinologista, não é? É ele o especialista desta área. Exato. A partida, um médico generalista faz o quê? Identifica as alterações, desconfia do que está a acontecer, já pede alguns exames e se tiver a notar que é um caso relativamente simples, provavelmente avança com tratamento que na maior parte das vezes é com levotiroxina. Mas, se ele nota que é uma coisa mais complexa, uma situação mais grave, tipo uma doença de Graves, um mixedema, ele já começa a pensar que deve consultar um endocrinologista, porque
não convém brincar com a vida do paciente e às vezes as coisas desandam, né? Por isso é que a coisa nunca é assim muito taxativa. Tu perguntaste-me qual é o exame. E pode-se dar o caso do médico não pedir o doseamento das tireoglobulinas, mas ele pode pedir algum outro exame inicialmente, porque tudo depende do caso específico. Olha, eles estão a dizer que houve eco, Ok. mas só hoje. Se calhar vou. Nossa, quando fala, pois é, eu estou a ouvir com ele. Eu não sei. Eu não sou muito experiente nessas coisas. Normalmente quando põe os fones o eco sai. Aham. Estamos. Outra vez aqui com os fones. Ok. Ainda tem eco? Tem. Ok. Não. Tu estás sem Mas não é- fones. Ela diz que não é sempre, é só às só às vezes. Alguém consegue ajudar-me? Alguém é especialista nestas coisas? Isto não vamos resolver. Já tentaste tirar os fones e Já. voltar a conectar? Não consigo pensar em nenhuma solução assim Não é fantástica, do mas também. para mim não está a acontecer de jeito nenhum. Não? Não. Mas se ela diz que é só às vezes, não é sempre, e nós já estamos no final da live, se calhar nós terminamos. Olha, e a parte da medicina chinesa? Bolas! E és mesmo tu que tens que falar. Exatamente. Uf. Eu acho que vamos ter que deixar para outro dia. Oh. Nossa. Demos um dia para fazer uma parte 2. Pois, parte 2 para a medicina chinesa a falar sobre a tiroide. Olha, isto deve ser Ela diz conexão que- da... Mas dá perfeitamente para perceber. Se calhar avançamos. Grande assistente, obrigada pela ajuda, por estás aí. Então, olha, uma das coisas que eu queria referir aqui, através da medicina tradicional chinesa, é que a tiroide, o nome vem do grego, que significa escudo, né? Um escudo de proteção. A tiroide, tiro, vem de tiro, logo tem que ter um escudo para proteger a nossa garganta. Interessante. Exatamente. Tem implicações interessantes, porque realmente tem um impacto muito grande no organismo de forma geral. Temos que proteger esta parte. Daí nós colocarmos uma encharpe, um lenço com tempos mais frios para protegermos aqui a parte da garganta. E assim como o topo da cabeça também, né? Pronto, tem a ver com as extremidades. Ok. Ok. É uma curiosidade que eu queria deixar aqui. Eu acho que é super interessante. Boa. E depois isto tem outras implicações espirituais também. A nível espiritual, essa parte do escudo da proteção daqui desta zona, depois tem outras implicações também. Interessantemente, também é a zona do chakra da garganta. Exatamente. Exatamente. Pode explicar porque é que quando nós não nos comunicamos, não exprimimos, engolimos muitos sapos, a nossa imunidade baixa e nós passamos mal. E ficamos com dores de garganta. Portanto, quem estiver com dor de garganta, significa que há algo que quer falar que não fala, não falou, não se expressou. Então experimente. A tempo inteiro, sempre que eu engulo muitos sapos, quer porque não posso, porque é um chefe, é um superior, é um mais velho,
quer porque não quero dizer, porque acho que pode magoar a pessoa, quer porque não me sinto no direito de me exprimir. Sempre acontece. Se eu fizer demais, ao fim de uns dias, isto fica tudo apanhado. E se eu deixar continuar sem me expressar, acabo com anginas, com uma espécie de faringite. Exatamente. É a tal história, né? É a doença psicossomática. O que é psicológico manifesta-se no físico. Exatamente. A outra curiosidade que eu queria deixar aqui é uma analogia que fala-nos sobre a borboleta, né? Sobre este efeito que tem aqui deste escudo protetor, com o formato de borboleta, que significa, ou seja, a larva, quando está dentro do casulo, ela arrasta-se lá dentro do casulo e movimenta-se para moldar e fazer o casulo. Arrasta-se e está lá feia, sem forma, oprimida, escondida do mundo, sem visibilidade. Mas quando sai cá para fora, a tendência é as pessoas expressarem-se, falarem-se, estarem aqui a fazer o que nós os dois estamos a fazer, a expor-nos, a comunicar-nos, sem medo, que é algo que eu ultrapassei, e a levarmos informação aos outros e a expormos o nosso melhor e aquilo que nós queremos expandir para o mundo, né? Faz este efeito. E então, quanto mais confiança a larva tiver dentro do casulo, para fazer o seu casulo, quando ela sair cá para fora, as cores da borboleta vão ser mais coloridas, mais bonitas, mais brilhantes. E daí eu me identificar muito com esta analogia das borboletas, por N situações da nossa vida e do nosso corpo, vamos encontrar uma analogia com as borboletas. Ok. E daí ter feito uma tatuagem também das borboletas, porque eu tenho este simbolismo muito presente. Que é quando nós descobrimos que podemos brilhar a nível pessoal, as cores e todo o nosso mundo melhora, né? Expande. Não precisamos de ninguém dizer que estamos bem, que somos bonitos ou que estamos... Nós próprios fazemos o nosso próprio mundo. Né? Acho que está super conectado com várias outras simbologias. A borboleta costuma ser sinal de transformação. O tal processo do casulo. E eu suponho que quando nós passamos, porque acho que para a maior parte das pessoas acontece, mesmo quem é extrovertido, mesmo quem está à vontade para se exprimir de forma comum, vai ter dificuldades para se exprimir de forma vulnerável. Falar das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que magoa, daquilo que fere. E para quase todo mundo ser capaz de fazer isso, implica transformação e crescimento, né? Metamorfose. Exatamente, metamorfose, as borboletas. Bom, seguindo aqui, deixa-me ver aqui, eu queria só deixar um recado para os meus amigos da Índia, dizer-lhes que vou aqui falar em inglês, né? Hello, my friends from India. Sorry, I haven't communicated yet. I'm studying more English. Thanks for your company. And that side, I communicate more. Sorry, but thank you. And I have one friend também from China. Oh, damn. Eles acompanham sempre aqui as lives e tentam se comunicar mais comigo, mas o meu inglês está em fase de reestruturação. Eles são muito queridos, não desistem, acompanham sempre e tentam entender os meus posts e tudo, são incríveis. Um deles é o Sidney, mas eu não consigo dizer muito bem o nome dele. Pronto. Continuando, deixa-me ver aqui os meus apontamentos. Então, ou seja, na medicina chinesa, quando há situações na tiroide, ela vai influenciar na nossa confiança em relação a sermos mais positivos ou negativos
vai influenciar, está diretamente na nossa memória e no nosso peso, no humor e na nossa concentração. Ou seja, aqui na concentração é quando uma pessoa está em casa e decide limpar a casa. Começa pela sala e de repente deixa a sala e vai para o quarto. Deixa o quarto e vai limpar a casa de banho. Depois volta à cozinha para ir comer qualquer coisa e depois volta à sala. E as horas passam e ela verifica, ainda não fiz nada. Está-se meio despassarada, falta foco. Falta foco, a concentração. Vai incidir diretamente no nosso humor, no nosso estado de humor, os problemas da tiroide. A insônia, quem sofre de muitas insônias constantes tem que verificar os níveis daqui da nossa tiroide. Quem sofre de muita ansiedade e de timidez. Aquelas pessoas que são extremamente tímidas. Portanto, bem. e isto tudo começa onde? Que é aí onde a medicina tradicional chinesa atua. Em detrimento da medicina ocidental. Começa no feto, começa na barriga da mãe. Que é, ou seja, a nossa tiroide é formada até às 12 semanas. Corrige-me se eu estiver enganada. Até às 12 semanas de gestação, salvo erro. Então o que é que acontece? Quando a mãe está grávida e consome menos iodo, isto vai interferir diretamente na formação da tiroide do bebê. E que vai desenvolver doenças e más formações congénitas ao nível do cérebro ou psicomotoras, o desenvolvimento do bebê. Então é natural. É natural que este bebê, que a mãe tenha consumido menos iodo na gravidez, possa vir com alguma destas situações e possa ser uma criança mais tímida, um adulto mais tímido para se relacionar, para namorar, para conhecer pessoas, é aquela pessoa muito tímida. Pronto. Ver também essa questão, ou uma pessoa muito ansiosa, demasiado ansiosa. Suponho que seja tanto o baixo consumo de iodo como a baixa produção das hormonas da tiroide, porque às tantas o que acontece é que o feto absorve muito daquilo que vem diretamente da mãe. Sim. Se ela também não está bem, é uma das razões pela qual eu levo muito a sério gravidezes e casamento, que é, tá certo, ninguém nos impede de fazer a coisa assim, ninguém nos impede. Mas é uma coisa que é necessária preparação, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Da mesma forma que os níveis de iodo são importantes, há uns anos foi liberado um estudo que fala, por exemplo, do ômega 3, 6 e do ômega 9. E eles fazem assim uma diferenciação importante em que na alimentação asiática, por exemplo, no Japão, eles têm muito ômega 3 na comida. E na alimentação ocidental, principalmente nos Estados Unidos, eles têm muito ômega 6, que tem a sua importância, mas o benefício não é tão grande nem tão importante como o 3. E diz-se, por exemplo, que onde é que fica a reserva de ômega 3 nas mulheres? Nas coxas e no bumbum. Então, não é à toa, por exemplo, que se diz que depois do primeiro parto, a mulher perde muito daquilo que ela tem. E é verdade. Não é à toa também que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aconselha no mínimo 2 anos de espaçamento entre filhos. Porque é necessário 4 anos para recuperar todos os nutrientes que a mulher perdeu durante o primeiro parto. Mas isso é assumindo que a mulher come e alimenta-se da melhor forma possível para os repor, porque aqueles nutrientes ela recolheu ao longo de uma vida. Pois. E que faça exercício físico também, não é? Exato. Então faz muito sentido esse atraso. A nível de medicina convencional também se registrou isso, esse atraso no desenvolvimento psicomotor, no foco, na capacidade de aprendizagem de novas habilidades em bebés até 2 anos.
acho que faz muito sentido que uma criança que nasce assim tenha esse atraso ao longo da vida inteira com timidez. Ok. Bem fixe. E pronto, aqui mais curiosidades. Os órgãos que são mais afetados, segundo a medicina chinesa, são os rins e o coração. Daí o coração por causa da calcitonina, não é? Cálcio, porque o nosso coração para bombear precisa de cálcio, que é uma coisa que poucos sabem. Cálcio não é só para os ossos, cálcio também é para o bom funcionamento do coração. O coração puxa Exato. muito do cálcio dos ossos, muito assim sucintamente, a dizer aqui esta parte. E segundo a medicina tradicional chinesa, quando uma pessoa está com o hipertiroidismo, que acelera o metabolismo, é o que tu disseste, o intestino fica mais solto, não é? Há um grande desgaste físico e emocional, é uma pessoa que emocionalmente tem pensamentos muito acelerados, é uma pessoa que está repetidamente a pensar nas mesmas coisas, não lhe sai da cabeça, é horrível mesmo. O coração bate mais rápido, fala muito, pode ser uma pessoa que fala muito, impaciente, insônia, já disse, ansiedade e tem medo da rejeição. Isto para as nossas terapias é importante também perceber isso, que é uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada. Então o que é que ela faz? Rejeita primeiro. Acaba o relacionamento primeiro. Antes que acabem com ele. E muitas vezes imaturamente ou muito cedo. Ou não está disposto a lutar porque rejeita logo. Outra questão é que pensa mais nos outros do que em si próprio e tem falta de autoconfiança. Depende que lhe digam que ele é bom, ou é bonito, ou faz as coisas bem. É uma criança que tem mais dificuldade, precisa de mais elevação por parte dos outros. Espera muito dos outros. E como ele espera muito dos outros, o que é que ele faz? Faz muito pelos outros. Aquela pessoa está sempre preocupada com os outros e não consigo. E eu conheço imensas pessoas que fazem, e hoje achei muito eu penso que hoje seja egoísta, tem alguma característica do meu signo, depois isto vai dar aos signos. O meu signo de aquário, que é um pouco mais individualista. Primeiro penso um pouco em mim, se eu estiver bem, depois eu estou aqui para falar com todos e para estar na expansão. Se eu não estiver bem, eu não posso ajudar os outros, não posso estar aqui. E é isto que as pessoas não fazem, que é não param para pensar em si, porque parar seria observar o que está mal. Então fazem muito pelos outros, não conseguem parar. Então pode ser um indicativo aqui que a tiroide pode estar com os níveis desregulados. Pode ser uma pessoa mais lenta, com mais sonolência, com mais tendência a ficar deitado. É uma pessoa que pode precisar sente um cansaço fora do normal, está sempre cansado e tem o intestino preso no hiper. Espera, desculpa. É o hipo já. Esse já é o hipo. Exatamente. No hiper. Não, aqui. Deixa-me ver aqui. Pois, solto. No hiper, como a pessoa está mais acelerado, ele está solto. Sim, tem razão. Tem aqui uma pequena falha. Mas é uma pessoa que tem muita dificuldade em falar, em expressar-se, em tomar decisões, leva muito tempo a tomar decisões. Mas assim, daquelas pessoas que tu vês que leva muito para tomar uma decisão, assim, uma coisa, parece uma gestação de 9 meses para tomar uma decisão. Dificuldades em falar, algumas crianças têm. E uma tristeza. É uma pessoa que tem tristeza no olhar. Aquela tristeza do fundo, sabes? Quando tu olhas para uma pessoa e vês uma tristezazinha lá no olhar. Parece um olhar dizem de peixe morto, assim, um olhar. Aquela tristeza que tu vês. E então é preciso verificar isso. Algo assim. Eu acho que é mais. Não sei. Só vendo. Só vendo.
chinesa. A alimentação para este tipo de situações. Podemos sugerir ameixa seca, algas, a gema do Ok. ovo, peixe, não é? Mariscos, a maresia, bacalhau, a banana. Algumas frutas também contêm iodo. A banana, fiquei a saber que tem iodo, não sabia. Essa também é informação nova para mim. Segundo a medicina chinesa. Aham. Ah, Interessante. e é isto, basicamente. Aqui na medicina tradicional chinesa, então, abordamos em termos de emoções e do estado de espírito da pessoa, que pode ter a ver com a deficiência de produção das hormonas da tiroide. Acho que ficou tudo dito aqui dos meus apontamentos. Agora, para finalizarmos aqui, podiam-nos dizer se gostaram ou não. Deixem aqui, digam-nos quem ainda está connosco. Ainda temos aqui 5 pessoas connosco que podem dizer se gostaram ou não do conteúdo. Yes. Caso tenham perguntas, estão à vontade para as fazer. Não seria para hoje, eu acho, né? Faríamos para uma segunda parte. Exato. Talvez uma coisa mais curta só para responder as perguntas. Mas fiquem super à vontade. É como eu comentei no início. Aqui Eu e a alguém que Rose acabou de estávamos chegar a agora, já estamos a sair. Desculpa, interrompi. Alguém que entrou agora, mas dizer que ele vai ver a live e depois vai deixar lá o comentário, o like, nesta nossa live. É a Luinete, minha colega, Sim. também estudou medicina comigo. Lulu! Bad girl! Yes! Nós tivemos aqui também uma médica, minha amiga, a acompanhar, que é a Dani. Aham. Também esteve aqui a acompanhar. A minha mana Érica. A Erika é Erika, certo? Sim, Ou Érica? aí em Angola é Irica. Aqui é Érica, né? Não sei. Irica. Ok, Erika. Ela é super top, ela está sempre lá. Olha, a minha amiga Lau disse: adorei o conteúdo, é um assunto que não conhecia. Thank you! Ela é mulher de um cantor que eu gosto muito, canta músicas da banda da Terra com Alma, que é o Azulula. Sigam. Azulula. Axel, ouve as músicas dele, depois diz-me. Ele também está aqui. Muito bom. Ok. Ok, eu vou checar. Eu estou sempre à procura de novos Olha, músicos e a ver como ajudar. Ouve o Eu CD acho que dele, faz falta. Ok. do Só a Azulula. Conceição e o Azulula. Thank you so much. É um prazer. Muito obrigada a todos. Gratidão, Axel. Nós voltamos com o nosso projeto de abordar estas situações de algumas patologias, dentro da tua disponibilidade e também da minha, que és um homem super ocupado e agora vais passar a passar vídeos no YouTube. Portanto, vamos passar a ver-se por lá. Estou intimado, ok. Olha, sério, muito seriamente, vai, porque há fama de que não há vídeos sem serem em português do Brasil, com uma boa explicação, que se entenda do princípio, meio e fim. Elabora aí os teus roteiros e siga para o YouTube. Ok, E aceito o desafio. E até a próxima. Aham. E gratidão. Eu é que fico super feliz de ter sido convidado e fico também super feliz pela atenção das pessoas que estiveram connosco este tempo todo, das pessoas que vão assistir ou que estão a assistir a live. Muito bom mesmo, muito bom. Acho que podemos abrir caixas de perguntas nos nossos stories, por acaso de alguém ter perguntas, contribuições para outros temas que quer ver esclarecidas. Esse é o momento. Tens um familiar, um amigo que tem uma doença que tu não consegues entender, queres poder ajudar, nem que seja só para saber o que é que ele passa, para compreender melhor. Esse é o momento certo. Coloca para nós vermos como conseguimos ajudar. Ananiti também nos deixou.
Mas eu por acaso tenho uma sugestão que seria falarmos do baço. O meu irmão tirou o baço e houve uma coisa que foi dita por um médico que o baço não era um órgão importante. Eu, ao estudar o baço na medicina chinesa, fiquei super espantada e o baço é muito, muito importante. Semelhante à Ok. tiroides, as funções do baço. Então, estou super curioso para ver a Vamos? versão da medicina chinesa. Então, olha, Let's já go. que ninguém se manifestou já, vamos para o baço para a próxima e depois alguém há de sugerir mais. Ok, ótimo. Olha, vou tentar aqui gravar a nossa live para não perder, espero eu. Grava assim, que eu Tá bem? baixo e posto também na minha página. Ok, Depois podemos fazer sair curtas boa, com boa, base na live. boa. Ok, gratidão. Thank you, beijinhos. Até a próxima.